Olá, vamos estudar neste vídeo a queda livre, que é um movimento vertical próximo à superfície do planeta. Analisemos inicialmente esses dois objetos, uma esfera metálica maciça e uma pena. Pelo seu formato e por ter maior massa, consequentemente maior peso, a esfera vence com muita facilidade a resistência do ar numa queda. Já a pena, por ser leve, por ter a sua massa espalhada, tem o seu movimento de queda bastante retardado pela resistência do ar. Mas se nós pudermos colocar os dois objetos para caírem em queda livre, ou seja, sem resistência do ar, podemos fazer isso colocando uma campânula de vidro ao redor dos objetos. Podemos usar uma máquina de fazer vácuo para retirar todo o ar do interior da campânula, deixando assim o vácuo. E a queda dos objetos então se dá da seguinte maneira: os dois objetos caem juntos no solo, caem com a mesma velocidade. Um objeto pesado e um leve caem no mesmo tempo, estando em queda livre, ou seja, sem a resistência do ar. Esse é um experimento que já foi reproduzido em laboratório, tá? Inclusive, os astronautas, quando estiveram na Lua, também fizeram esse experimento por lá. Deixaram cair um martelo e uma pena de uma mesma altura, e os dois objetos caíram ao mesmo tempo. Na Lua não tem atmosfera, consequentemente não tem resistência do ar. Portanto, os objetos caíram em queda livre. Caíram mais lentamente do que caem na superfície terrestre, porque a gravidade da Lua é bem menor do que a gravidade terrestre. Caíram, no entanto, em queda livre. Um experimento que você pode fazer em casa é pegar uma folha de papel e um livro. A folha com a largura e o comprimento iguais ao do livro, para que tenham a mesma área de contato com o ar. Coloque os dois para caírem de uma mesma altura. Como o livro tem maior peso, ele vence a resistência do ar com mais facilidade. Mas se você pegar a folha e colocar sobre o livro, de modo que ela não sofra a resistência do ar durante a queda, veja o que acontece. Os dois caem juntos no solo. Foi Galileu Galilei, no início do século XVII, quem fez essa descoberta de que objetos leves e pesados, em condições adequadas, caem no mesmo tempo, caem com a mesma velocidade. Ele contestou a teoria vigente na sua época, que vinha ainda da Grécia Antiga, dos ensinamentos do filósofo Aristóteles. Acreditava-se, de acordo com essa teoria, que objetos mais pesados caíam mais rapidamente do que objetos leves, em qualquer situação, e que a velocidade de queda era constante. Galileu, com seus experimentos, demonstrou que não. Conta-se que Galileu subiu no alto da Torre de Pisa, na Itália, onde ele vivia, e abandonou do alto esferas de diferentes massas, de diferentes dimensões, para analisar o seu movimento de queda. Como a esfera vence bem a resistência do ar, essas esferas vão cair praticamente em queda livre. E com isso demonstra-se que objetos leves e pesados caem no mesmo tempo. Não se sabe ao certo se ele fez esse experimento, mas fez outros experimentos com plano inclinado demonstrando isso. E mais do que isso, demonstrou que o movimento de queda é um movimento acelerado, acelerado pela aceleração da gravidade, g. O valor dessa aceleração da gravidade é constante, 9,8 metros por segundo ao quadrado, que nós arredondamos para 10 metros por segundo ao quadrado para facilitar alguns raciocínios importantes nesse momento de aprendizado. Podemos dizer que a queda livre é movimento retilíneo uniformemente variado, acelerado. E com isso podemos usar as equações do MRUV horizontal também para a queda livre. Por exemplo, digamos que na hora que o cronômetro foi ligado para observar o movimento, para começar a contar o tempo, essa esfera foi abandonada de uma certa altura. Veja bem que abandonar a esfera quer dizer que ela começa o movimento a partir da velocidade zero. Se, por outro lado, ela tivesse sido arremessada para baixo de uma certa altura, ela já iniciaria com uma velocidade diferente de zero. Mas nesse exemplo aqui, ela foi abandonada de certa altura, por velocidade inicial zero. E depois de 3 segundos, qual foi a velocidade da esfera imediatamente antes de bater no solo? Bom, aí nós podemos usar para isso a função horária da velocidade, tendo cuidado de, no lugar do A de aceleração, colocar o G, que é a aceleração da gravidade. Podemos substituir os valores, né? Velocidade inicial 0, o G 10,
e o tempo de queda 3 segundos. Com isso, a gente encontra a velocidade final de 30 metros por segundo. Nem precisaria fazer esse cálculo. Se a gente analisar aqui, ó, uma aceleração de 10 metros por segundo ao quadrado, quer dizer que a velocidade aumenta 10 metros por segundo. A cada segundo vai aumentar 10. Então, no primeiro segundo aumenta para 10, mais um segundo aumenta para 20 e no terceiro segundo aumenta para 30 metros por segundo. Tá? Mas, se forem valores mais complexos, pode-se usar a função horária sem nenhum problema. Como, por exemplo, quando eu quiser saber a altura da queda. Ora, a altura é a variação do espaço percorrido pela esfera do alto até chegar no solo. Por isso, eu vou usar a função horária do espaço. Com cuidado, e no lugar de ΔS, colocar ΔH para simbolizar a altura. E no lugar do A, colocar o G. E se eu não tiver o tempo de queda, e mesmo assim quiser calcular a velocidade imediatamente antes de bater no solo, ou o ΔS, eu posso usar a equação de Torricelli. Novamente, alterando aqui o A para G e o ΔS para ΔH. Resumindo, queda livre é movimento retilíneo uniformemente variado acelerado, e objetos leves e pesados caem no mesmo tempo, caem com a mesma velocidade. Continuando, vamos analisar aqui o inverso. Lançamento vertical. Digamos que eu vou fazer o lançamento desse objeto e vamos analisar até o ponto mais alto da trajetória, deixando livre aqui as posições da esfera. Como agora o movimento se dá de baixo para cima, nós vamos orientar a trajetória positiva para cima. Com isso, a variação de espaço ela é positiva, pegando o final lá em cima menos o inicial aqui embaixo. Vai ser uma variação positiva para cima. É importante ficar atento para isso. Por quê? Porque tem uma implicação bastante séria. Olha só, a aceleração da gravidade continua apontada para baixo, em direção ao solo. Então, nesse caso aqui, ela vai funcionar como um freio para o movimento. E na hora que eu precisar usar o valor da aceleração da gravidade, eu vou ter que colocar esse valor negativo, porque ele está contrário à orientação do movimento. Mas como a aceleração da gravidade está retardando o movimento, eu posso dizer que o lançamento vertical é movimento retilíneo uniformemente variado, só que retardado. No entanto, eu posso usar as mesmas equações, movimento retilíneo uniformemente variado, horizontal, né? São essas aqui, com o cuidado de colocar G no lugar da aceleração, que é a aceleração da gravidade G, e o H. Deixa eu transferir esse G para cá. E quando eu precisar substituir o valor do G, vai ser menos 10, vai ser negativo o valor, tá? Vamos fazer um exemplo para ver como se aplica isso. Um móvel é atirado verticalmente para cima a partir do solo, com velocidade de 40 metros por segundo. Determine o tempo de subida. Bom, se a velocidade inicial é de 40 metros por segundo, na hora que o cronômetro começou a contar o tempo, lá em cima quer se saber quanto tempo leva para que ele chegue com a velocidade final zero, que é quando ele parou imediatamente antes de retornar, caindo. Bom, eu posso usar a função horária da velocidade. No caso aqui, a velocidade final é zero, a velocidade inicial 40. No lugar do G eu coloco menos 10 e vou descobrir o tempo. Como tem mais e menos antecedendo o número 10, mais por menos fica menos. E como eu quero resolver a equação, esse termo que tem a incógnita passa para o outro lado da igualdade, sinal positivo. E agora o 10 está multiplicando o t, vai para o outro lado com a operação inversa, dividindo. 40 dividido por 10, 4 segundos é o tempo de subida do objeto até o ponto mais alto. E na letra B, pede-se para determinar a altura máxima atingida, o ΔH, né? Como eu já tenho o tempo calculado, eu posso usar a função horária do espaço. O G é menos 10, ó. Aqui mais, com menos 10 eu já coloquei o menos aqui, tá? 4 ao quadrado dividido por 2. Resolvendo, 40 vezes 4, 160. 4 ao quadrado, 16. 10 dividido por 5. Agora, 5 vezes 16, 80. 80 metros é a altura máxima atingida. A partir do momento que ele chega aqui, ele vai começar a queda, né? Eu poderia calcular esse ΔH também com a equação de Torricelli. Ó. Basta substituir aqui. Ó. A velocidade final seria 0. Velocidade inicial 40. No lugar do G eu colocaria menos 10 e acharia o ΔH. E é para achar o mesmo valor de 80. Você pode até testar aí, tá? Mas olha só.
Essa letra A, eu poderia resolver ela sem precisar fazer a conta com a função horária da velocidade. Veja só, se a velocidade inicial é 40 e a aceleração da gravidade vai freando, diminuindo essa velocidade 10 metros por segundo a cada segundo, quando passar o primeiro segundo, a velocidade cai para 30. Mais um segundo cai para 20. Mais um segundo cai para 10. E no último segundo, 4 segundos, ele cai para 0. Tá? Não precisaria usar a função horária para isso. E chegando aqui nesse ponto, imediatamente o objeto vai começar a queda livre, vai voltar para o ponto de partida. Então agora eu começo a analisar, vai ser o tempo inicial da queda, a velocidade inicial é 0, que é o momento em que ele parou e vai cair. E vou ver quanto tempo leva para ele chegar lá embaixo novamente. A trajetória agora vai ser orientada para baixo, e a queda começa a partir do alto e vai até chegar embaixo. Com isso, o G agora está com a mesma direção e sentido da trajetória, logo vai ficar positivo o valor do G. Então, vai chegar lá embaixo com 40 metros por segundo. Por quê? Porque partiu do zero, mais um segundo 10, mais um segundo 20, mais um segundo 30, e mais um segundo aumentou para 40 metros por segundo. E levou, logicamente, 4 segundos para chegar aqui. A velocidade de lançamento é a mesma velocidade com que ele retorna para o ponto de origem. E o tempo de subida é igual ao tempo de descida. É claro que é, porque o G, a aceleração da gravidade, é a mesma, tanto retardando o movimento, como acelerando a partir do alto para que ele retorne ao ponto de partida. Tá? Bom, gente, e com isso a gente finaliza a nossa aula sobre queda livre e lançamento vertical. Até a próxima.